Prepare-se para um dos maiores mistérios que está acontecendo agora mesmo, em todo o planeta. Nos últimos anos, pessoas do mundo inteiro têm relatado ouvir algo. Um som profundo, metálico, vibrante, que parece vir do céu. Um ruído que não tem uma fonte aparente, mas que parece ressoar diretamente dentro da alma de quem o escuta. Esse som, conhecido em inglês como The Hum ou Trumpets of the Sky, não é um caso isolado. Estamos falando de um fenômeno global, registrado em dezenas de países, do Canadá à Rússia, do Brasil à Nova Zelândia. O que realmente está acontecendo nos céus da Terra? Este é o grande mistério que vamos explorar hoje. Será um fenômeno natural? Uma mensagem de outra dimensão? Ou um sinal de que a própria Terra está mudando sua vibração? Vamos mergulhar fundo neste enigma sonoro que tem intrigado cientistas, místicos e pessoas comuns em todos os cantos do mundo. Os sons são descritos de maneiras diferentes. Alguns dizem que parece uma trombeta distante, outros, um rangido metálico gigante, e há quem compare a uma vibração industrial contínua. Mas o que todos esses relatos têm em comum é a sensação de que o som é onipresente, como se estivesse em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Ele não é facilmente localizado e, muitas vezes, enquanto uma pessoa o ouve claramente, a pessoa ao lado pode não ouvir nada. Isso torna o fenômeno ainda mais intrigante. A ciência oficial, claro, tem suas teorias. Geólogos e físicos atmosféricos tentam explicar esses sons como ruídos gerados por fenômenos naturais. Uma das hipóteses mais populares é a de que sejam vibrações da crosta terrestre, microsismos que produzem ondas sonoras de baixa frequência, capazes de viajar por longas distâncias. Essas ondas poderiam interagir com a atmosfera, criando os sons que ouvimos. Outra explicação científica envolve o campo geomagnético da Terra. A interação entre o vento solar e a magnetosfera do nosso planeta pode gerar ondas eletromagnéticas que, sob certas condições, se convertem em ondas sonoras audíveis. Pense nas auroras boreais. Elas são um espetáculo de luz gerado por essa interação, e alguns cientistas acreditam que o pode ser a contraparte sonora desse fenômeno. Há também as teorias sobre ruídos industriais de baixa frequência, como os de grandes fábricas ou geradores, que poderiam viajar por quilômetros. No entanto, essas explicações não conseguem responder a uma questão fundamental. Por que esses sons são ouvidos em áreas remotas, longe de qualquer atividade industrial? E por que eles parecem ter se intensificado nas últimas décadas? As explicações científicas, embora plausíveis em alguns casos, parecem não cobrir a totalidade do mistério. É aqui que entramos em um território muito mais fascinante, um território que conecta o som dos céus a antigas profecias e a uma profunda transformação da consciência humana. Vamos voltar no tempo. Textos antigos de diversas culturas já falavam sobre um som vindo dos céus que antecederia grandes mudanças na humanidade. Não é algo novo. Os maias, os egípcios e até os povos da Mesopotâmia deixaram registros que podem ser interpretados como referências a este fenômeno. Eles associavam sons celestiais a mensagens dos deuses, a presságios de eras de transição e, principalmente, ao despertar de consciências adormecidas. Em muitas tradições espirituais, o som é considerado a força criadora fundamental do universo. O Om do hinduísmo, o verbo do cristianismo. A ideia de que uma vibração primordial deu origem a tudo o que existe é universal. E se esses sons que ouvimos hoje fossem um eco dessa vibração criadora, um lembrete de que o universo está em constante processo de criação e transformação? Místicos e espiritualistas modernos acreditam que esses sons não são apenas ruídos aleatórios,
Para eles, são frequências vibracionais, enviadas de planos superiores ou emanadas da própria consciência planetária, com um propósito muito claro: preparar a humanidade para uma mudança dimensional. Seria uma espécie de sintonia fina, um ajuste de frequência entre o nosso plano físico e os planos espirituais. Um verdadeiro chamado para o despertar coletivo. De acordo com essa visão, a Terra e toda a humanidade estão passando por uma elevação de consciência, saindo da era de Peixes e entrando na era de Aquário. Essa transição não é apenas astrológica, mas energética. O planeta estaria aumentando sua própria frequência vibracional, e os sons seriam uma manifestação audível desse processo. Nós estaríamos sendo afinados como instrumentos de uma grande orquestra cósmica, para ressoar com essa nova energia. E quando analisamos os registros recentes desses sons, algo impressionante acontece. Existe uma correlação notável entre a ocorrência desses ruídos e momentos de grande transição global. Muitos relatos surgem em períodos próximos a grandes terremotos, erupções vulcânicas, eclipses solares e lunares, ou alinhamentos planetários raros. É como se a Terra, em seus momentos de maior atividade geológica e energética, emitisse esses sons, como um suspiro profundo ou um grito de transformação. Essa conexão sugere que os sons não são um fenômeno isolado, mas parte de um sistema muito maior e interconectado. O céu, a Terra e a consciência humana estariam ligados por essa vibração misteriosa. Talvez o som que muitos ouvem não venha apenas de fora, mas também de dentro. Ele poderia ser um reflexo da vibração que o próprio planeta emite enquanto tenta se ajustar à nova frequência da era de Aquário. E por ressonância, nós também sentiríamos essa vibração. Pense nisso. Nosso corpo é composto majoritariamente de água, um excelente condutor de vibrações. Nossos ossos, nossos órgãos, cada célula do nosso corpo vibra em uma determinada frequência. Quando uma vibração externa, como a do planeta, começa a mudar, é natural que nós também sintamos essa mudança. Talvez esses sons sejam a forma mais direta de percebermos essa transformação profunda que está em andamento. Algumas pessoas relatam que, ao ouvir esses sons, sentem uma sensação de paz profunda, enquanto outras sentem ansiedade ou medo. Isso poderia depender do estado de consciência de cada um. Aqueles que estão mais abertos à mudança podem interpretar o som como algo positivo, um sinal de esperança. Já aqueles que resistem à transformação podem senti-lo como algo ameaçador. A verdade é que estamos vivendo em tempos sem precedentes. A velocidade das mudanças, a quantidade de informações e os desafios globais que enfrentamos são imensos. Em meio a tudo isso, fenômenos como o som dos céus nos convidam a olhar para cima, a questionar a realidade que conhecemos e a considerar a possibilidade de que algo muito maior está em jogo. Não se trata de aceitar uma teoria ou outra como verdade absoluta. Trata-se de manter a mente aberta, de ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração, de perceber os sinais que o universo nos envia. A ciência nos dá ferramentas para entender o mundo físico, mas a espiritualidade nos dá ferramentas para compreender o seu significado mais profundo. E talvez a verdadeira resposta para o mistério dos sons do céu esteja na intersecção entre essas duas visões. Então, da próxima vez que você estiver em silêncio e ouvir um som estranho vindo do céu, não se assuste. Respire fundo, sinta a vibração. Pergunte-se o que ela significa para você. Talvez você esteja testemunhando em primeira mão o despertar de uma nova realidade. Uma realidade oculta que sempre esteve à nossa volta, mas que só agora começamos a perceber. O som que vem do céu pode não ser um aviso de destruição como alguns temem. Talvez seja exatamente o contrário, um convite,
um chamado para participarmos ativamente da maior transformação da história da humanidade, o som da nossa própria evolução. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você já ouviu esses sons ou tem alguma teoria sobre eles, compartilhe nos comentários. Vamos continuar essa conversa fascinante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos mergulhos nos grandes mistérios do universo. Até a próxima!